E agora nós vamos ter uma mesa sobre sistemas socioeducativos, comunidades de aprendizagem em rede, arranjos educativos locais. Então aqui está o José Fares, que é superintendente do SESI do Paraná. Aqui está o Luiz Fernando Guggenberg, que trabalha no Instituto Vivo, nessa área da Rede Vivo Educação. E ali, o conhecido professor José Pacheco, muito conhecido de muitos de nós, de quase todos nós, pela experiência fantástica da Escola da Ponte, mais até pelas suas andanças recentes tratando desse assunto. Eu vou fazer uma provocação inicial só para situar qual é o tema. Eu acho que vocês todos já sabem o tema que nós vamos debater. A escola, um sistema de ensino, um sistema educativo de ensino. Até que ponto ela vai conviver com os sistemas de aprendizagem mais livres? Até que ponto a escola é a rede? E na medida que a sociedade vai adquirindo a morfologia dinâmica de uma rede, a aprendizagem precisa da segregação no aparato escolar, como aparato do ensino, ou não precisa? Como é que vai ser essa transição? Ou não vai haver transição? Ou a escola vai ficar igual a máquina de escrever que a gente guardou lá em casa, porque a gente já tem o computador. A gente não quebrou a máquina de escrever, mas ela está lá, ela ficou obsoleta. Vai ser isso? Vai ser diferente disso? O ensino é necessariamente algo relacionado com a aprendizagem? O ensino surgiu como um veículo ou como um movimento em prol da aprendizagem, ou o ensino surgiu contra a aprendizagem? Os problemas que nós temos de educação são problemas de aprendizagem ou problemas de ensinagem, como diz? Isso eu roubei do Pacheco outro dia. Ele falou isso, eu achei ótimo. São problemas de aprendizagem ou problemas de ensinagem? Uma pessoa hoje que saiba buscar o conhecimento que ela quer, da maneira que ela quer, na hora que ela quer, para que ela precisa de sistemas heterodidatas? Precisa de alguém que vai dizer: olha, meu filho, primeiro você aprende essa coisinha aqui, depois você aprende essa ali, depois você entra nessa caixinha aqui, depois você sobe esse degrauzinho ali? Ou o buscador vai buscar de maneira livre, nós não vamos ter controle sobre isso? E o buscador vai virar um polinizador? Vai fecundar o conhecimento que está no amigo? E esse conhecimento, na verdade, ele está onde? Ele é um objeto que pode ser transferido de um sujeito para outro? Ou ele é uma relação social que se recria toda vez que se dá o ato de conhecer? O conhecimento precisa estar guardado na CPU do computador, na cabeça do professor, no livro, ou eu posso guardar o meu conhecimento nos meus amigos? Se os meus amigos que estão conectados a mim em rede conhecem, eu também não conheço aquilo que eles conhecem? Nesse contexto, o sistema socioeducativo, ele é alguma coisa incrustada na cidade? Ou ele é, do ponto de vista fractal, um espelho do que é a cidade toda? Ou seja, a cidade educadora é uma cidade escolarizada, falando em cidade porque nós estamos dentro de uma conferência de cidade. A cidade educadora é uma cidade escolarizada, ou é uma cidade que educa porque é também uma cidade que aprende? Alguma cidade pode ser inovadora sem ser educadora? Bom, me ocorreram fazer uma série de perguntas assim. E essas perguntas não ocorreram agora, na hora deste painel. Elas já vêm há algum tempo
nós estamos remoendo, nós que estamos sentados aqui nessa mesa, alguns há mais tempo, evidentemente, outros há menos tempo, e nós resolvemos fazer aqui no Paraná uma experiência, vou começar por isso, de sistema socioeducativo de comunidade de aprendizagem em rede. O José Fares vai contar um pouco para a gente isso, como é que isso apareceu, como é que o SESI resolveu fazer alguns pilotos e agora... Depois o Luiz Hugenberg, Fernando, ele vai nos contar como é que o Instituto Vivo resolveu investir nisso. Tudo muito rápido, as nossas intervenções, porque nós queremos ouvir também o professor Pacheco, nas suas andanças, na sua experiência, como é que ele está vendo tudo isso. Então eu vou passar para o José Fares agora, para ele começar. Pode usar aquele microfone, ou se você quiser, pode usar esse também. Boa tarde a vocês, muito obrigado por estarem aqui. Eu, assim, não posso negar que eu estou um pouco apreensivo, porque essa temática talvez seja aquela que possa permitir um maior processo de inclusão de pessoas que estão interessadas em qualquer sistema de desenvolvimento. Eu atuo nessa área da educação há alguns anos e agora essa experiência do SESI, que está ligada ao sistema da Federação das Indústrias, que tem como uma estratégia definitiva de investir em educação, nós estamos assim angustiados um pouco com este movimento quantitativo que se faz em atividades educativas e socioeducativas. Estamos um pouco apreensivos também pelo fato de que esses investimentos, muitas vezes, eles não são vinculados a nenhum outro processo de desenvolvimento de pessoas, não estão envolvidos diretamente com as principais necessidades e expectativas de uma determinada comunidade, eles estão muitas vezes soltos. O SESI do Paraná, em 2009, fez quase 250 mil matrículas em programas de educação continuada. Nós começamos um colégio de ensino médio que começou do nada e em 4 anos vai chegar em 6 mil alunos. Todos os movimentos que o sistema Federação das Indústrias faz ligados à educação, em geral, são bem-sucedidos. Porque a necessidade é extrema, a carência é enorme e a sociedade precisa se movimentar e participar destas atividades. Aí eu olho para a escola, para o ensino formal e vejo neles uma responsabilidade imensa. É como se todo o processo de aprendizagem ficasse sob a tutela e a responsabilidade de cada escola. Os pais transferem para a escola, a família transfere para a escola, a comunidade transfere para a escola, os professores parecem ser os únicos responsáveis pela formação dos jovens. Isso leva a escola a um tal nível de responsabilidade que ele não dá conta. A escola não consegue assimilar toda a responsabilidade que lhe é colocada. Dessa forma começaram a surgir atividades extra, que se chama de contraturno, atividades de complementação educacional, e que com o passar do tempo também entraram neste modelo. Então o contraturno hoje está quase que dentro da formalidade das escolas. As atividades que são desenvolvidas na escola estão sob uma égide absolutamente padrão. E é difícil para elas essa flexibilidade e ter maior agilidade para fazer as mudanças e fazer a contextualização. Pois bem, a sociedade caminha, as comunidades permanecem carentes e a escola precisa rever sua posição. Não é tão simples quanto possa parecer, mas nessa perspectiva, nós aqui conversando sobre como é que o sistema, o SESI, o SENAI,
a Federação das Indústrias e outros parceiros poderiam ajudar não só as escolas, mas também o contexto, tudo que passa no seu entorno. O primeiro investimento, um dos primeiros investimentos em paralelo com as atividades da educação, foi estimular o desenvolvimento local, as ações de desenvolvimento local, o investimento na comunidade, a busca pelo processo de desenvolvimento sustentável. Então você liga o processo educacional às necessidades e ao desenvolvimento da comunidade. O desenvolvimento da comunidade precisa da educação e vice-versa. Só que eles não se conversam. Eles não têm uma interação inteligente necessária. Pensando nessa perspectiva de integrar essas duas vertentes, e mais, no nosso caso, que somos uma federação de indústria, integrar com a necessidade dessas indústrias de terem pessoas melhores trabalhando em suas organizações, juntando isso, esse tripé foi pensado no modelo que se chama arranjo educativo local. Esse modelo do arranjo educativo local, ele é um ambiente educativo. A ideia é formar ambientes socioeducativos que permitam uma sinergia entre as redes sociais da determinada comunidade, em busca do desenvolvimento local e do desenvolvimento sustentável. Então, quando nós falamos em arranjo educativo local, nós não estamos falando em curso, em ensino formal, na escola padrão. Nós estamos falando numa grande articulação entre escolas, postos de saúde, associação de bairros, movimento dos jovens, igreja, enfim, vários equipamentos que existem na comunidade que formam uma rede. Essa conexão desta rede faz com que haja a aprendizagem, que ela aconteça naturalmente, mas que ela aconteça num processo de inclusão, de engajamento, que as pessoas percebam que esse conhecimento, esta informação que está chegando até eles, faz sentido na sua vida, que é algo que ele vai poder se utilizar para conduzir as suas expectativas profissionais, pessoais, etc. Não é simplesmente um modelo, uma ementa, um currículo, mas é um processo, é aprender no seu processo de desenvolvimento local, é aprender se socializando, é aprender sabendo do que pode ser daqui a 5, 10 anos da sua vida. Esse, ou isto, é o que nós estamos chamando de arranjo educativo local. O Brasil investe hoje menos de 4% do PIB em educação. A Argentina, que está aqui do nosso lado, investe 6%. Outros países, nem preciso dizer que esse número passa de 2 dígitos. Para cada 100 alunos que iniciam no ensino fundamental, 53 não terminam. E 11 destes 100 chegam ao ensino superior. Pois bem, quando eu disse que todas as formas de aprendizagem a sociedade acaba transferindo para a escola, e a escola se sente pressionada, e nessa perspectiva trabalha com esses indicadores, como é que nós vamos fazer? Que alternativas a gente tem? Os professores estão cansados de tapinha nas costas. Eles são gigantes, são pessoas que são idealistas, e mesmo com todas as dificuldades conseguem, com muito esforço, fazer o seu papel, mas ele é insuficiente, porque a pressão em cima é muito grande. O cidadão que entra nesta escola, muitas vezes ele não sabe por que ele está ali.
Qual é o sentido que aquele tipo de aprendizagem faz na vida dele? O que ele pode esperar de tudo aquilo, a não ser uma nota A, B, C ou D no final do ano? Será possível que nós temos que continuar assim? Será possível que vocês aqui não podem se cotizar, se sensibilizar e nas suas respectivas comunidades começar a fazer um papel de maior influência e de ajuda para que esse movimento socioeducativo se transforme numa grande revolução social baseada em preceitos, em vertentes, numa crença de que com isso sim, com essa posse que o cidadão vai ter sobre a sua vida, que ele vai saber que depende dele, e não da nota, e não do professor, mas sim dele. O resultado do que ele vai fazer é o que ele vai fazer. E esses arranjos, a ideia é que eles possam trazer esta contribuição. Trazer os parceiros, as redes sociais, elas vão estar aqui, vão estar presentes, e nós vamos então fazer um trabalho de envolvimento e desenvolvimento para que possamos alcançar uma plenitude nesse processo de aprendizagem em educação. Quando nós começamos a conversar, nós tínhamos alguns parâmetros do processo de aprendizagem, aprender, enfim, aí vai, todas essas condições. Vocês sabem que os alunos, 63% dos alunos da quarta série, quando terminam a quarta série, não conhecem as 4 operações matemáticas. Que os 68% dos alunos que terminam a oitava série não sabem interpretar um texto. Nós não podemos simplesmente colocar a responsabilidade na escola. Mais uma vez eu digo isso. Nós temos que ter movimentos como esse do arranjo educativo para que nós possamos ajudar não só a escola, mas todos os equipamentos sociais a se engajarem num profundo movimento de mudança, que não deve depender de qualquer tipo de influência de órgãos públicos. O órgão público deve estar parcerizado, ser alguém ligado a esta causa, mas não gerar uma relação de dependência com o poder público, que também tem lá as suas dificuldades, as suas amarras, e às vezes é difícil fazer com que o processo se concretize. Então, nessa perspectiva, os colegas, essa seria uma visão inicial desse projeto que foi instituído no ano passado. Tem uma equipe inteligente trabalhando nele aqui dentro do sistema, que tem já vários parceiros, e que nós esperamos que com o tempo seja uma das grandes soluções nesse processo de inclusão social para um desenvolvimento sustentável e um pouquinho de paz na nossa vida. Vamos ouvir agora com o Luiz. Vai contar um pouco como é que a Vivo se engajou nisso, como é que ele vem participando pessoalmente desses debates. Acho que vai até apresentar um pouco alguma coisa relacionada aos AEL. Como é que é o plural de AEL, hein? AELs, né? Que é o Arranjo Educativo Local, que é um nome apenas. Esse nome surge com um paralelo com que é arranjo produtivo local, que usa o capital social para aumentar e dinamizar o capital produtivo. O AEL seria usar o capital social para alavancar o capital humano, né? Quer dizer, como um dos objetivos da educação. O nome não é importante, né? O que nós estamos discutindo um pouco é o conceito, é o processo e tudo mais. Luiz, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Mais alto? Assim tá bom? Contando um pouquinho rapidamente sobre a nossa história em relação à educação. No ano de 2008, a própria companhia como um todo passou por um processo de planejamento estratégico, redefinindo missão, visão e valores, onde ela deixa bem claro e expresso na sua visão a crença na sociedade em rede,
que quanto mais conectadas as pessoas estiverem, mais poder elas têm nas mãos e viver melhor elas podem. Partindo dessa premissa, a gente fez uma série de estudos de como é que a gente poderia se inserir nesse contexto da educação. Nós ouvimos uma série de especialistas quais eram os incômodos em relação à educação. A gente não queria de maneira alguma repetir o modelo de investimento empresarial hoje no Brasil e no mundo, que a gente costuma ver uma série de empresas criando as suas escolas, investindo, adotando escolas ou investindo em programas de complementação escolar, mas o modelo mental, o modelo de padrão hierárquico na escola, você não consegue mexer nisso há séculos. A gente então trouxe um desafio de construir um seminário em rede, para um ambiente empresarial. Já foi uma grande inovação que as pessoas trouxeram para nós. Quem seriam os palestrantes, inclusive o próprio Pacheco esteve conosco nesse seminário indicado pelas pessoas dessa rede. O próprio formato do evento foi todinho construído nessa rede. E a partir disso a gente também ouviu a sociedade de que forma a Vivo poderia então de fato investir na causa da educação. Diante disso então a gente conheceu os arranjos educativos locais. E eles fariam todo o sentido para isso que a gente está dizendo. Óbvio que a gente não muda, a gente não consegue virar esse botão da noite para o dia. A gente precisa de alguma forma instalar essa transição, esse período de transição para esse modelo que a gente vive hoje. Então, antes de eu continuar a falar aqui um pouquinho, eu queria mostrar para vocês um vídeo que é de uma experiência que a gente realizou no final do ano passado. Foi uma oficina para capacitar agentes comunitários de educação de todo o Brasil. Quem quer trabalhar na escola, legal. Quem quer comprar a escola, bacana. Quem quer revolucionar a escola, fazer a escola do céu, a escola pode. Nós já estamos fazendo outra coisa. Nós estamos trabalhando com educação, não estamos trabalhando com escola. Fala de educação, a pessoa pensa. Ensino, escola, professor. Já viram o que pensa? A gente está começando o trabalho aqui, vão ser 2 dias, para a gente discutir novos modelos de aprendizagem. Isso aqui é a real. Você vai gostar. Então eu estou feliz da vida que numa segunda-feira, em que a grande discussão sobre educação no Brasil é o tamanho dos estudos da minha para a faculdade, a gente está reunindo um grupo tão especial aqui para tratar de educação, mas de uma maneira diferente, de uma maneira inovadora e levada muito a sério. Bom, uma das características do AEL é que a gente está aqui num curso, uma oficina de formação de agentes comunitários. E quem é agente comunitário educativo dentro do AEL? Não pensamos que olha. Todo mundo. Todo mundo. A escola não pode funcionar. Um garoto comum que aprende isso. A escola não tem isso aqui. Desconecta da escola, não é desconectar, desligar, pronto, acabou a escola, não é isso. É reestruturar, é ligar a escola, reorganizar. Muito bem, chegou o ponto. O que a gente viu é o seguinte, já existia a rede de educação do campo, mas era uma rede de instituições. E agora a gente vai inverter o foco. Vamos trabalhar no lugar de trabalhar com as instituições, vamos trabalhar com as pessoas. Em cada olhar do imenso Feito de luz, propaga no ar. vivo um novo futuro e o saber. Pegou em 1000 direções, educação, o caminho é mudar. O objetivo desse encontro foi primeiro conectar pessoas que já estavam ali na rede, ou ampliar o número de pessoas conectadas na rede, para construírem conosco uma alternativa ou uma proposta de um novo caminho para a educação. Então, o que a gente está realizando hoje é o encontro, é uma oficina de capacitação de agentes comunitários de educação. São pessoas que vão ter um desafio de ir para suas localidades e tentar implementar esses espaços educativos. Os agentes comunitários de educação são também uma estratégia para o próprio desenvolvimento de cada localidade.
Primeiro, a gente divide nosso grupo de 3 para realizar 2 pesquisas na comunidade. De posse desse levantamento, a gente tem condições de organizar as possíveis agendas e as possíveis necessidades de acordo com cada agenda dessa. Então nós necessitaríamos pessoas que nós conhecemos e que realmente a gente pensa que são pessoas representantes ali daquele bairro. O porta a porta não precisa ser porta a porta mesmo na rua, né? Você pode conversar com alguém, ver se essa pessoa te leva para mais outras 2 pessoas do bairro, e aquelas 2 levam para mais 2. Poxa, esse evento vai nos ajudar bastante, porque a gente tinha necessidade dessas pessoas, estavam lá sem um pouco de rumo, e são pessoas atuantes nas suas comunidades. E no caso, eu sei, eu tenho que passar para outras pessoas. No processo de conversação, isso já acontece naturalmente. É difícil acontecer na escola, porque a escola monta um esquema em que o corpo docente está separado do corpo discente. Eu acredito que o AEL já existia antes, ele já existia há muito tempo atrás. Quando a gente ficava nas calçadas com os nossos pais, conversando, quando os pais conversavam com o seu vizinho, com o problema do filho, os compadres se comunicavam falando dos seus problemas na empresa, na fábrica, e as mães discutiam as receitas. Ali havia uma relação de troca, havia uma relação de aprendizagem. A gente gostaria de encontrar pessoas que encarassem essas transformações sociais como parte de sua aprendizagem, né? E encontrar pessoas abertas à aprendizagem e não reticentes das inovações tecnológicas. O que a Vivo está fazendo aqui? A Vivo está cuidando disso como se fosse um ecossistema. Então isso aqui é um programa, é uma ação de fomento, de incentivo ao processo de rede. E quando fala processo de rede, está dizendo ser humano, ser humano. A rede é evolução e a ponta dos dedos no ar, no ar. Nova era digital. Somos mais que uma bola combustível. Educação indo mais além em desenvolvimento. Vivo novo futuro e quis saber. Decorre em 1000 direções. Educação é o caminho, é mudar. Esse processo para nós foi riquíssimo. E tem um ponto que a escola se priva, que é de aprender fazendo. E nos ambientes empresariais, a gente também pouco vê isso. Esse espaço para que você também aprenda fazendo. É só assim que a gente consegue experimentar e saber se isso dá certo ou se isso não dá certo. Então a gente foi arrojado nesse sentido. Mas esse próprio processo de construção dessa oficina, a própria inscrição, a gente quis trabalhar essa questão de rede. A pessoa, para se inscrever, ela não fazia uma inscrição individual. Ela tinha que encontrar mais 2 pessoas, pelo menos, para se inscrever. E começar ali a formar a rede. Porque sozinho o cara não consegue multiplicar, sozinho ele não faz rede. Mas com mais 2 pessoas, possível. Outro ponto que foi interessantíssimo desse processo é que, para vocês verem como é que a nossa sociedade hoje está viciada, as pessoas foram para lá, grande parte delas, esperando encontrar o conteúdo estrito sensu, PowerPoint na cabeça de todo mundo, uma série de especialistas ali falando. E muito pelo contrário, a gente desconstruiu a programação na frente deles, rasgou a ementa logo no começo do encontro, dizendo, olha, a gente vai começar aqui a construir arranjo educativo local. Lógico que em alguns momentos a gente tinha que ter algumas falas estrito sensu até para trazer o conceito de rede, para a gente não cair nas armadilhas que existem hoje na educação. Eu tenho certeza de que muitas pessoas saíram de lá balançadas, ainda não conseguiram implementar suas agendas de aprendizagem na comunidade, mas eu tenho certeza de que deu muito caldo para essas conversas, haja vista que num intervalo de um dia para o outro, foi um encontro de 2 dias, as pessoas se reuniram no quarto de um colega no hotel e ficaram até 1, 2 horas da manhã conversando.
Tem até pessoas aqui na plateia que participaram da própria oficina, não só como os NetWeavers, mas como participante, como aprendente também desse processo. E podem depois contar um pouquinho para vocês como é que foi isso. O Thiago está aqui, o Guga, tem mais alguém? Não consegui identificar. Só para eu encerrar o Augusto aqui. O Algar está por aqui? Não, né? Só para a gente olhar como é que está o vício da escola e ela está perdendo uma essência dela. A gente vê que as escolas são muito mais preocupadas com o tecnicismo e com os indicadores avaliativos. A gente está vivendo a cultura dos índices de avaliação. E aí você pega uma criança, por exemplo, de 6 anos que estuda numa escola particular, ela se martiriza porque tirou 9,5 em matemática, a mãe conta que há uma relação de violência dessas crianças de 6 anos com os professores e entre elas. Também, essa criança, ele tem aula aos 6 anos, hein, gente? Filosofia, fazendo prova, tendo que descrever o que é raiva para ele. E aí eu muito intrigado, fui lá perguntar para essa mãe, me deixa eu ver aqui a grade curricular dessa criança. E não vi brinquedoteca. Sendo que o brincar é extremamente essencial para as crianças. Tá aí um próprio livro do Maturana, que eu recomendo vocês lerem, Amar e Brincar, que fala um pouquinho sobre isso. Então, um arranjo educativo local, como disse uma das pessoas que participaram da oficina, as calçadas sempre foram educadoras. A gente está falando aqui de cidades inovadoras, cidades educadoras, as calçadas sempre foram inovadoras. E a Jane Jacobs, que o Augusto mostrou hoje cedo, foi uma pessoa que descreveu nessa obra dela justamente isso, como é que as calçadas também servem como um espaço público, um espaço educativo. Eu queria passar tudo para o professor Pacheco e a gente, ao longo dessa mesa, poder continuar trocando algumas figurinhas. Obrigado. Tem muita coisa que posso aqui partilhar convosco, mas eu não sei o que vos interessa. Sabem qual é o tópico geral? O tópico separado. E, portanto, podem fazer perguntas do que vos interessa, a partir daquilo que vos interessa, não daquilo que supostamente eu tenho em mente, ou nós temos em mente. Há bocadinho Faras falavam em algo, já vou explicar que eu estou aqui a falar do lado para dar tempo à primeira pergunta, lógico, não estou a dizer nada. Mais perto. Se por acaso não entenderem o que eu digo, eu falo mais lento, mais perto. O Fábio há bocadinho falava de uma coisa, aliás, todos os três falaram de algo importante. Mas é preciso compreender que é difícil despir o fato que fizeram para nós. E a tentação de quem está no palco é tremenda. O modelo reproduz-se. Nós aqui, vós aí. Onde é que está a rede? Docente e discente. Então, o Fares dizia que o importante é perceber que a mudança, qualquer que ela venha a ser, e ninguém sabe qual vai ser. Por isso é que é agradável descobrir estas coisas. Não pode vir da cabeça de um iluminado nem de um guru. Vem da consciência coletiva, que é a rede que aqui temos para discutir. Vós estão responsáveis pela construção desta tarde, quanto cada um de nós aqui. E, portanto, todos nós teremos de equacionar aquilo que queremos saber e aquilo que poderemos dar. Gratuitamente, ludicamente. Então, depois de falar muito e não dizer nada, a pergunta é, de novo, o que é que quereis saber? Para conversares connosco. Então já estão aí perguntas. Eu não sei se consegue ouvir sem o microfone. Se houver um microfone de ambiente que possa ir às perguntas, será melhor. Então fala. Conseguem ouvir lá atrás? Sim. Ótimo. Então vamos lá. A pergunta é para nós. Mas não está gravando isso aí? Eu falo no microfone. Nós falamos no microfone. Vamos lá. Sim, está gravando.
que a expectativa, a palavra do professor Pacheco é que ele vá afirmar com todas as palavras e letras de que a escola vai desaparecer e precisa desaparecer. Aí eu já quero fazer uma pergunta mais adiante disso aí. Será que no futuro nós precisaremos ser alfabetizados, já que o mundo caminha cada vez mais para as mídias gravando imagem? Então, será que assim como a escola, saber ler será ainda preciso? A pergunta é para todos. Eu posso rapidamente, eu vou tentar. Depois o Augusto, o Luís e o Fábio, se quiserem, podem. Eu vou fazer outra pergunta enquanto não houver resposta. Não, mas peço que te esperes um pouquinho, porque há pessoas que precisam de falar e nós temos que respeitar. Sou um cara de pau, nem imagino. Houve alguém que disse: sê tu próprio a mudança que desejas para o mundo. Vigilância sobre nós, cuidar de nós, cuidar dos outros. Para quem já foi à ponte, sabe que ninguém fala enquanto o outro fala, porque senão não escuta. É o princípio básico da rede. Se não há ruído, não há comunicação. Resposta. Depois vamos às perguntas. Resposta não é resposta, é um comentário. Eu nunca disse que a escola deve desaparecer. Ela já desapareceu. Aquela escola idealizada por Jacobino, né, universal, que daria a todos a oportunidade, blá, 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 blá. Ela deixou de existir no final do século XIX. Mas eu vim há pouco de uma escola concreta. Eu não vou ser puxa-saco, mas vou ter que falar aquilo que eu senti há 2 horas atrás. Vim de uma escola que prova a possibilidade das escolas se reconfigurarem. E poderão, depois de reconfiguradas, serem mais um parceiro na rede. Mais um lugar onde se pode aprender, mesmo que não haja intenção de ensino. Isto para o amigo Augusto. Nem sempre o ensino corresponde à aprendizagem, muitas vezes a aprendizagem não tem um ensino deliberadamente construído. Bom, em relação à alfabetização, eu não sei, mas estou interessado em saber e posso contigo, através de uma rede que nós possamos participar na internet, descobrir se é preciso ou não essa alfabetização que tu referiste, que é o aprender a ler, escrever, que os brasileiros não sabem, 70% são analfabetos funcionais, o que é uma tragédia, um país em risco. Já disse. Querem falar? Então vamos a outra pergunta. Eu tenho muita coisa que quero dizer, não sei se vou poder dizer, mas depende da pergunta. Decidam-se. Olhem. Essa experiência que o senhor falou, o senhor pode dar referência para a gente conhecer? Posso. Nós estamos dentro dela. E volto a dizer que eu não sou puxa-saco, aliás, eu digo tudo que me apetece e o que eu sinto. Ontem eu estive a escutar uma comunicação de uma escola, Colégio SESI, que toda a gente, pelo menos, ouviu falar. Mas ele existe. Está aqui um, na SIC, está outro amanhã que eu vou ver em 4 bares. E estão outros, por aí. Existem. O que é que se faz com eles? O que é que se faz com a escola? Então o que eu vi ontem agradou-me. Chegou um aluno, Wesley, e comentou o seguinte: eu queria ir para o ensino médio, mas eu não estava de acordo com a escola que eu tinha tido durante o fundamental. Fui visitar o Colégio SESI e vi que tinha mesas redondas. Lindo, metáfora. Percebem? Não estão todos virados uns para os outros, a ver a nuca do outro. Tem mesa redonda. A seguir veio um professor que disse, o Ricardo, professor de Geografia, quando eu fui para o SESI há 1 mês e meio,
destruíram-me. Lindo! Ou seja, desconstruíram as certezas daquele professor, construídas ao longo de 28 anos. Converteu-se. Eu estive lá a ver a formação de professores. Então eu acredito, e por isso é que eu gosto de falar com Augusto, e poucas vezes falo, porque nas finalidades elas são idênticas, mas eu acredito na escola. Não nesta que temos, mas nas escolas que começamos a ter. São escolas onde os alunos não estão sozinhos, nem os professores estão sozinhos. Redes sociais constroem-se no ambiente da rede social. Isomorfismo. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Nós somos produto dessas vivências, dessas socializações. Então eu vi neste colégio, como vi noutras escolas do Brasil, desde Natal a Porto Alegre, que há a possibilidade de pensar que, não como um modelo, cada escola é diferente, mas que é possível realmente que as escolas se revejam, se reconfigurem. Eu acredito nisso porque participei, mais durante 33 anos, num exemplo de reconfiguração. Eu acredito. É uma questão de cuidar de nós, de cuidar dos professores, não para lhes passar a mão no ego, porque eles têm o afagar-lhes o ego, não. Quando falo de cuidar, é compreendê-los, aceitá-los como eles são e dar-lhes oportunidades. Depois, cuidar daqueles que fazem as leis e que fazem as leis erradas para que eles passem a fazer leis corretas, ou então cuidar das leis transgredindo-as para construir uma escola que faça sentido. Cuidar daqueles que dizem mal de nós, porque coitados não entenderam ainda, ou nós não os entendemos a eles, criar redes de compreensão. Cuidar de tanta coisa que é preciso, e esta palavra cuidar tem a ver com alguém brasileiro. Já falei demais, quem não disse nada. Mais uma pergunta. O professor Celso Furtado, ele citou um pouco tempo antes de falecer, sobre a necessidade, né, da nossa sociedade de uma morfogênese social. Né? Nós estamos agora discutindo de forma acadêmica e aos poucos levando para a população, a sociedade em rede, né, os arranjos educativos locais. Então a gente está percebendo aí a possibilidade real de uma mudança estrutural na sociedade, onde que a partir da intervenção, o micro ele pode intervir no macro. Né? Eu gostaria de saber, né, dos amigos aí, sobre essa questão real dessa morfogênese social, essa capacidade de mudança estrutural a partir dessa sociedade em rede, a partir do arranjo educativo local, né, e dessa mudança estrutural da nossa sociedade. A mudança não será meramente educacional, mas cultural, já percebemos, não é? E o Brasil, eu conheço mal o Brasil e não é um teórico, prático, gringo que vem ensinar aos brasileiros o que é o Brasil. Mas eu percebo que o Brasil tem mesmo esse potencial de transformação, mas tem que rever muito daquilo que é enquanto país, enquanto pessoas. Porque o Brasil, antes, ou melhor, quando acontecer essa morfogênese, não é? O conceito é esse, antes tem que haver uma grande transformação em outros domínios, que não apenas sociais. Mas eu acho que não vou perder por aí, até poderia perder-me mesmo, sem grande utilidade. Vou dizer aquilo que eu sinto, porque pensar é estar doente dos sentidos, daquilo que sinto, das impressões que tenho no Brasil em relação a isso. Eu considero que o Brasil vive em subculturas e vive muito dependente de algumas culturas importadas. O Brasil conhece tudo o que se passa lá fora, mas não tem instrumentos de mudança interna porque despreza aquilo que tem cá dentro. Eu vou dar um exemplo breve e recente, que aliás me levou a escrever um texto repentino. Eu fui a Caetité. Já agora queria saber quantos educadores ou professores estão aqui dentro. Importam-se levantar o braço só para eu saber? Ok. Está um lugar mal frequentado. Podem baixar. Estou brincando. Eu falo lá em Belo Horizonte, mas olha o tanto de gente. Tudo professor? Está perigoso. Eu fui a Caetité e agora eu vou perguntar por que fui a Caetité. Eu vou responder. Eu gostaria que me respondessem o que eu fui fazer a Caetité.
quando perguntei se havia professores, eu faço muito um exercício marvado de perguntar aos professores brasileiros, ou aos brasileiros, o que é Caetité e porque é que eu fui lá. Foi o lugar onde nasceu e viveu Anísio Teixeira. Ouviram falar? A Frade Peixoto, Lourenço Filho, Cecília Meirelles, José Agostinho da Silva, Eurípides Bassanufo, Tomás Novelino, Cláudio de Oliveira Lima. Ouviram falar? Então, meus amigos, comecemos por perceber isto. O Brasil tem essa oportunidade, mas antes tem que se rever naquilo que é sério e não importar modismos ou algo que não tem nada a ver consigo. Se isso acontecer e começarem a responder àquilo que o Paulo Freire, já ouviram falar? Paulo Freire? E o Paulo Freire, um dia, num livrinho maravilhoso, que eu já li muitas vezes, porque os portugueses levam tempo a compreender as coisas, muito denso o Paulo Freire, para brasileiro, quanto mais para português. Então, chama-se Pedagogia da Esperança. Foi um livro póstumo, o último que ele publicou em vida. E nesse livrinho, isto fica como resposta, que não é resposta. Nesse livrinho o Paulo Freire diz o seguinte, já disse isto várias vezes, mas quando vai para o velho repete-se. Os brasileiros deverão deixar de pautar a sua reflexão pedagógica deverão deixar de nortear a sua reflexão pedagógica. Olhai a carga, nortear, orientar. Linguagem produz cultura, cultura reproduz, linguagem reproduz cultura. Nortear quer dizer que a solução vem dos Cabrais, dos Piaget, dos Vygotsky, dos Dewey, do Norte, não é? A linguagem produz cultura. Quando nós falamos, por exemplo, há um bocadinho, grade curricular, grade. Carga horária, carga é gênio, não é? Classe, olha aí, classe, segmentação cartesiana, hierarquia, tudo tem a ver com isso. Quando nós questionamos exatamente isso, percebemos que Paulo Freire tinha razão. Ele dizia, será necessário deixar de nortear e passar a sublinhar. Eu fiquei surpreendido quando eu escrevi esta palavra num texto que eu fiz, escrevi no computador, e o autocorretor é brasileiro. E não sublinhou o vermelho nortear, mas sublinhou o vermelho sublinhar. Sintoma de dependência, sintoma de proselitismo. Então, é aqui que é preciso tocar e começar a perceber que esta pátria, que é a minha pátria de adoção, tem heróis que não são aqueles que parecem ser. Haverá essa morfogênese quando o Brasil, por exemplo, perceber, e perdoai quem estiver em desacordo, que aqueles que têm como heróis Duque de Caxias, Floriano Peixoto, não passaram de assassinos, de genocidas. E passaram a questionar tudo isto. E eleger como heróis, por exemplo, António Conselheiro de Canudos. Zumbi dos Palmares, apesar de ter tido escravos para o servir. Ninguém é perfeito. Começaram a perceber que é um Teófilo Otoni e por aí vai. Reconstituir cultura é realmente dar atenção e cultivar aquilo que deve ser cultuado. E escapar ao neocolonialismo que nos turba os sentidos e nos impede o movimento. Quando isso acontecer, essas palavras são proféticas. Fala alto. Ô, gente, vamos só ouvir e depois a gente fala. Eu fico muito intrigada pela relação entre essa lógica desorganizada da nova não escola do futuro, que seria assim, na vida física, real, em uma experiência como foi a sua, na escola da Ponte, como traduzir isso dentro do digital e como é que essa interface, porque não me parece que seja a mesma dinâmica, ou é, ou será que é? Então é meio que uma questão que eu tenho que eu fazer. Quer responder, Pacheco? Não, Pacheco, é para você. Você hoje aqui é a vítima. Eu mereço. Estou a pagar ainda pelo Cabral.
Bom, a ponte tinha que chegar a uma praia, a escola também no verão. Já não bastou os 33 anos que lá estive. A Ponte foi a primeira escola lá em Portugal a adotar o digital. Primeira, naqueles computadores antigos, um Amstrad, nós tínhamos, que os dedos eram precisos 3 ou 4 para criar a Ponte. Porque funcionava assim, quando funcionava. Nós apercebemos de que o digital não é um paliativo para a escola que está em crise ou movimenta, nem é solução para nada. É mais uma ferramenta. E importantíssima. E mais, e que permitia a transgressão que antes era difícil de fazer. Isto é, permitia que se criasse outro ambiente, outro contexto de aprendizagem, que não aquele que impunham e ainda impõem às crianças como se fosse um só, e como se fosse o único, um só o único. Bom, nós descobrimos vários perigos nesse uso. E quando escuto falar que é o não escola, eu penso que nós estamos à procura de uma nova sintaxe, de um novo vocabulário. Porque estamos a chamar nomes às coisas que ainda não sabemos bem o que são. Nós temos o cuidado de não transformar as nossas crianças, desescolarizando-os, em monstrinhos de computador, não é? Isso é um problema sério, porque é uns antolhos e não vê o que está ao lado. Fica mais solitário ainda. Tivemos o cuidado de não eleger o computador em altar, a quem rendíamos homenagens. Nem fazer do computador substituto do professor, que pode ser. A informação está toda aí, não é preciso professor de papagaio para passar informação. Ela está contida nesses meios de que nós hoje dispomos. Então o que nós percebemos foi que o digital pode ser posto ao serviço de algo que já não é a escola enquanto instrumento exclusivo, ou falar do alto cérebro, não, porque tem gente que não gosta que eu digo que é aparelho ideológico do Estado, mas não vou falar disso. É perigoso. As sensibilidades são livres. E então pusemos ao dispor da própria comunidade. Isto é, acontece aprendizagem em qualquer lugar e tempo. As novas tecnologias, o digital, permite em qualquer lugar, que não dentro das 4 paredes do gueto da infância, que hoje se chama escola, em que se isola a criança do resto, onde se isola o velho no lar da terceira idade, nós estamos em guetos, não é? Era possível desfazer esses guetos através do recurso a uma rede. E essa rede foi instalada. Basta dizer que para se instalar essa rede, eu tenho que fazer algo abominável, de que eu nunca me arrependi, mas que não desejo a ninguém. Eu fui perfeito da minha cidade. Então, é uma coisa horrorosa. Então, nós estamos muito expostos a ser uma ruda ou um sabe, né? Então, eu não disse nada de vocês expulsos do país. Então, ali nós construímos toda uma força de comunidade que já existia de movimentos sociais para além da escola e com a escola. A escola começou a ser mais um interlocutor e conseguimos isso através dessa intranet de comunidade. Então, o digital não vai substituir nada. Vai ter um de 2 efeitos, até pode ter mais, eu só vejo 2 porque eu vejo pouco. Um pode ser a substituição do professor e a escola fica tão obsoleta, a escola que transmite, ou pretende transmitir, fica tão obsoleta que é substituída pelo digital. Ou então o digital vai potenciar os recursos educacionais ou educativos a diferentes locais. E então aí sim, eu considero que é importante e não vamos falar de não escola, vamos falar de aprendizagem em diferentes espaços e tempos sociais. O lugar onde eu escolhi para estar no Brasil chama-se Belo Horizonte. Mas também, pelos vistos, vou adotar Curitiba se me adotarem a mim. E uma outra cidade aqui ao norte. E porquê? Porque as pessoas que lá me atraíram, foi uma cilada, foi uma tocaia e que eu caí. Foi para lá. Porque são pessoas que são da educação, da saúde, da polícia. Nunca me imaginei trabalhando com a polícia civil. Imaginam. Dos mídias, todo lugar. E esse grupo tem um nome. Apoena. Eu penso que é um nome muito feliz. Apoena, em Guarani Tupi, significa ver mais longe. Não quer dizer a presunção daquele que é iluminado. Nada disso. Mas Apoena é um acróstico. E isto responde à tua pergunta. A-P-O-E-N-A.
aprende-se nas praças, oficinas, natureza, já me perdi, aprende-se nas praças, oficinas, escolas, natureza e artes. O antropológico, o cósmico, está tudo presente, nós aprendemos na rua. Há poema que convida, não é? A gente tem que ir sempre o que é belo, o que todo lado educacional é estético. Então é isso. O digital não vai substituir, a não escola, penso que não vai levar tempo para existir ou desistir, não sei como é que se diz. Eu acho que não podemos fazer de conta que a escola não existe. Ela está aí, tem gente dentro, tem pessoas que merecem ser contempladas e perceber que realmente há outros caminhos. O digital pode potenciar isso. Deixa eu completar aqui o Pacheco. Tem uma coisa que eu sempre brinco. Eu trabalhava em projetos sociais. Há uns 5, 6 anos atrás, você ia para uma rua de periferia que você tinha como refúgio do pobre aos finais de semana a igreja ou o bar. Você tinha na mesma rua 5 igrejas e 5 bares. Hoje você tem 5 lan houses nessa mesma rua. Fica uma pergunta aqui para quem é professor, está lá no dia a dia na escola. Quantos de vocês visitaram as lan houses que os seus alunos frequentam? Para entender como é que é o comportamento deles frente às máquinas. O celular hoje, cada vez mais nas mãos das pessoas. Hoje você tem o MP7, MP9, 2 chips, TV digital no celular do cara, e isso tudo nas periferias é normal. A tecnologia está provocando hoje a mesma crise que o livro, há séculos atrás, provocou. Onde ele pega todo o conhecimento do mundo, enclausura, e olha, está aqui, essa é a verdade, isso aqui é o conhecimento do mundo. A tecnologia está destravando tudo isso. E voltando ao princípio. O próprio Playshirt, agora há pouco, deu uma grande dica para a gente. O grande segredo em relação à tecnologia é como é que a gente trabalha para que as pessoas saibam buscar e saibam polinizar. Saibam fazer a pergunta certa para essas buscas. Acho que deu para dar uma brincadeirinha aqui. Você tinha uma pergunta já há muito tempo. Vai lá, por favor. Bom, de alguma maneira vocês estão respondendo, mas de qualquer forma acho que cabe perguntar. Há uma afirmação, foi dita aqui por alguém que... Há uma afirmação que está sendo dita que se trabalha nesses arranjos educativos com pessoas e não com instituições. Isso eu acabo de não entender bem como é que se dá isso, porque afinal as instituições envolvidas, mencionadas, a igreja, a escola, a própria FIEP e assim por diante, estão nisso. E se nós ampliarmos isso do ponto de vista maior, citando até Cornélio Castoriadis, a própria linguagem é uma instituição. Parece difícil que a gente possa realizar um sonho, tal qual esse, que parece importante, que é, de alguma maneira, lidar com os recursos disponíveis e rearranjá-los de uma maneira que a gente, então, tenha abundância de recursos e não fique apenas lamentando as carências. E vejo que isso também se associa, de alguma maneira, com o sistema de saúde, quando vocês falam a respeito de uma pessoa que vocês estão chamando de agente de educação, né? Que é o agente comunitário, que também trabalha na saúde, que é o agente de saúde. Então, me parece que, de fato, é uma experiência inovadora. Mas não entendo como é que se retira a instituição, escola, igreja, não retira. Não retira. Simplesmente as redes, as comunidades de aprendizagem em rede são compostas por pessoas. Essas pessoas pertencem a várias instituições que podem apoiar institucionalmente aquela iniciativa. Mas são as pessoas que vão lá interagir. A instituição, ela é, de certo modo, uma abstração, quer dizer, ela é composta também por pessoas. E não são todas as pessoas da instituição que estão conectadas àquela experiência. Então, é aquilo que nós estávamos conversando de manhã. Redes são sempre redes de pessoas. Comunidades de aprendizagem em rede são redes de aprendizagem. E essas redes de aprendizagem são compostas por pessoas. Agora,
Essas instituições, muitas vezes, são instituições hierárquicas. Elas não têm um padrão de rede distribuído. Elas são mais centralizadas do que distribuídas. Um objetivo importante é educar o educador. Aliás, o educador, nós chamamos sempre nessa experiência do Zael, todos de aprendentes. Até o agente comunitário de educação é um aprendente, ele não é um ensinante. Ele não é um professor, não é alguém que vai transmitir conteúdo. Ele é alguém que está reaprendendo aquilo que ele acha que sabia no ato de catalisar uma agenda de aprendizagem. Ele reaprende porque, quando ele, aliás, ele mais aprende do que transmite, do que ensina, né? Quando ele participa desse processo de catalisação. Talvez esteja muito abstrato isso que o Fares começou a contar e depois o Luiz também. Na verdade é muito simples, gente. O arranjo comunitário de educação são pessoas que se juntam para compartilhar um determinado conhecimento e aprender. É isso, só isso. Você sabe fazer horta comunitária? Então você, junto lá das pessoas no seu bairro, que são 20 ou 30 que estão interessados, você vai dizer, olha, eu faço assim. E aí vocês juntos vão aprender a fazer horta comunitária. Você sabe permacultura? Da mesma forma, você sabe inglês? Quer ensinar inglês? Então pronto, vamos fazer uma comunidade de aprendizagem aqui para aprender inglês. Você sabe navegar na internet? Você sabe publicar? Então vamos fazer uma comunidade. É isso, não tem nada além disso. Agora, não fazer currículo pré-determinado. Não manter a relação professor-aluno. Aquela relação que diz, bom, tem aí o cara que sabe que vai transferir o conhecimento dele para mim que não sei nada. Não manter essa separação por idade. Isso é uma das coisas que está proibido no Zael. Se a gente puder falar assim, proibido. Porque quando você segrega por idade, você introduz uma separação que é hierarquizante. Dizer aqui só vai ter crianças até 8 anos, aqui vai ter de 8 a 14. Não, A coisa mais bacana é colocar uma senhora de 84 anos que não sabe navegar na internet, junto com uma outra de 10 anos, uma criança de 10 anos, que aprendeu. Por que elas não podem conviver? Por que eu tenho que separar a humanidade em estamentos por idade e dizer você não pode, que aqui é só para criança, aqui é só para jovem, para adolescente, para adulto, para idoso? Então isso não pode fazer. Não é? Na verdade, na origem dessas separações, você encontra a gênese da hierarquização. Quando você separa por qualquer critério que não seja o interesse ou o desejo de aprender juntos. Eu digo que o AEL está baseado sempre em 2 grandes pilares. O primeiro pilar é aprender a buscar ou aprender a aprender. E o segundo pilar é aprender a conviver ou a polinizar o conhecimento que eu tenho com o conhecimento do meu amigo. E essa polinização, essa fertilização cruzada vai gerando mais conhecimento. É buscadores e polinizadores. É isso que nós somos, é isso que nós... O processo educativo, eu pelo menos não vejo nada além disso. Não é? Nós temos que ser, o processo de aprendizagem é se tornar um buscador e um polinizador. Quer dizer, alguém que é capaz de buscar o conhecimento que ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer, e que não pede autorização. Eu concordo com o Pacheco que na escola, quem estão lá são pessoas e há uma grande possibilidade de reconfigurar e reapaixonar essas pessoas pela aventura educativa organizada em outras bases. Mas quando você segrega, coloca porta, chave, fechadura... Vocês já viram o computador em escola como é que é? Basta dizer isso, computador em escola. Em vez de estar na mão dos caras, está trancado numa sala, tem uma grade, tem 3 cadeados para ninguém roubar o computador. Ou seja, é a antifunção de um negócio que é um meio, é uma ferramenta. Então tranca tudo lá. Ou então, quando a escola diz, vou me abrir a comunidade, aí diz assim, mas é só no domingo das 8h30 às 12h30, porque depois a servente não está aqui, vão sujar tudo
E aí vai ser um horror. Quer dizer, aquilo é tratado como uma coisa privada, entendeu? Fechada, cercada. Está na cara que isso não pode dar certo, gente. Ah, pois é. Aí fala, Pacheco, fala sobre o... Eu estou sempre a ver se posso, mas escutamos, eu falo muito. É uma boa observação, mas eu vou citar 2 exemplos dissonantes. Eu reconheço que essa observação é válida. Aliás, há várias escolas no Brasil onde as prefeituras instalam computadores e na manhã seguinte já não estão lá, não é? Então, alguém nos fez desaparecer. Mas posso falar-vos de uma escola. Vou falar, há bocadinho eu vi o Colégio César, ainda estou muito sob o efeito disso, e eu vi realmente que esse fenómeno lá não aconteceria, como não acontece na Ponte. A Ponte tem imensos computadores, a escola não tem guarda, não tem portão, não tem nada, e ninguém rouba. E no Piauí, agora vou falar do Piauí, para falar do 27º, né? Porque é o mais pobre dos vistos. No Piauí, e quem quiser depois vai ao Google e entra nessa escolinha. Eu conheço muitas escolas do Brasil, ainda hoje comentava, qualquer dia tenho que instalar um site na internet. Livro não, porque o livro fecha. Instalar um site para mostrar que há os recursos, os computadores que estão dentro de espaços fechados. Há uma escola no Piauí, na periferia de Teresina, que está equipada com computadores topo de gama. 80 e poucos % dos alunos dessa escola ou não sabem quem é o pai, ou o pai está preso ou já morreu. Muitos são filhos de traficante e ninguém rouba os computadores. Desapareceu uma vez e a professora saiu, foi ter com o líder e disse: olha, desapareceram os computadores. E esse membro da comunidade disse: esteja descansada, de manhã eles estão lá. Estavam, quando voltaram à escola de manhã, os computadores estavam lá. Porque quando existe uma rede, existe comunidade, ninguém faz depredação de escola, ninguém destrói, ninguém rouba. Porque é deles. Essa escola é na periferia de Teresina e podem encontrar na internet. É o melhor IDEB, agora eles vão da feira, é o melhor IDEB do Piauí. Numa periferia extremamente violenta. E agora acrescentaria só uma coisinha que há bocadinho vou falar. Nada disto pode passar por currículos pré-determinados. Isto é uma realidade incontornável. Só que teremos de passar por um período de transição lento. Mudanças em educação são muito lentas. E o problema da educação no Brasil é que, de vez em quando, alguns teóricos veem umas coisas aí, que vêm lá das Europas e tal, vêm umas escolas da Ponte e tal. Agora toda a gente vai fazer assim. Cuidado com isso. Essa fase de transição tem muito a ver com os AEL, os arranjos educativos locais. Eu parodiava aqui há um tempo dizendo que tem passado não pelos AEL, mas pelos MEO, a palavra. São os mediadores escolares locais. Ou seja, o professor pode transformar-se. Eu estou a falar de mediação de quem é educador. Eu, 100 e poucos anos. Mas é o que é que nós vamos perceber que temos de partir, sobretudo, da incerteza, da imprevisibilidade, daquilo que se chama transição paradigmática. Estudar muito bem movimentos sociais, estudar muito bem quem somos e onde estamos, estudar muito bem essas teorias, lógico. Só que nos últimos 40 anos não se produziu nada de bom na educação.